Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Louvamos ao nosso Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos para estudarmos a Bíblia. Louvamos a Deus por Ele nos conceder este dia e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também queremos agradecer a todos que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Hoje, dia 30 de abril, um dia muito especial porque é o meu aniversário. Sou grato a Deus por Ele me conceder mais um ano de vida e por ter preservado a minha vida até aqui. Um alô especial para Milton Cunha, é de Itinga, em Lauro de Freitas, na Bahia. Edma é de Queimadas, na Paraíba. Tia Marta Ferreira está nos ouvindo em Portugal. Maria Juvina é de Areia Branca, no Paraná. Claudete Correia Machado de Oliveira é de São José dos Campos, em São Paulo. E ela parabeniza o seu irmão Jarbas Correia Machado, que aniversariou dia 25 de abril. Abádia Ferraz, de Governador Valadares, em Minas Gerais, parabenizando o filho e o neto, que também completaram mais um ano de vida. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Eterno Pai, mais uma vez estamos em Tua presença. Te damos graças pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te damos graças por termos este momento para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um que acompanha conosco os estudos, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e tomem a decisão de colocar em prática as verdades que nós estamos aprendendo. Abençoe todos que nos pedem orações, abençoe a nossa irmã Claudete, parabenizando seu irmão Jarbas Correia Machado, que aniversariou, e também a Abádia Ferraz, parabenizando o filho e o neto que completaram mais um ano de vida. E eu também sou grato, Pai, porque me concedes também hoje mais um ano de vida. Nós pedimos que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Às vezes nos faltam palavras para sermos gratos a Deus, mas o que Deus quer mesmo é o nosso coração. Eu louvo a Deus porque Ele me chamou para este ministério e tem nos guiado, tem nos dirigido e nos abençoado até aqui, e que possamos continuar dispostos a fazer este trabalho para a honra e glória do nome do Senhor, e que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e possam aceitar a Jesus enquanto é tempo. Nós queremos hoje continuar o estudo que começamos aqui no domingo. Estamos esta semana falando sobre fé contra todas as dificuldades, e nós já citamos aqui alguns mártires cristãos que depuseram a sua vida para não negarem a sua fé. Nós encontramos especialmente relatado no livro O Grande Conflito, e está nos capítulos 7 a 11, ali onde conta a história daqueles que perseveraram. Como nós já temos dito, eu vou repetir, a Bíblia era proibida. Somente os clérigos, somente os líderes religiosos é que tinham a Bíblia, e eles não deixavam os membros, os fiéis, lerem a Bíblia, e eles falavam o que eles queriam, ensinavam o que eles queriam e mantiveram as heresias que foram trazidas para dentro da igreja. E então muitas pessoas não chegaram ao conhecimento da verdade da palavra de Deus porque não tinham acesso. Elas criam naquilo que elas ouviam. E nós já citamos aqui, esta semana, o Wycliffe, ele fez de tudo para que pudesse traduzir a Bíblia para o inglês. E ele conseguiu traduzir a Bíblia para o inglês. E depois, então, nós tivemos também William Tyndale, que nós comentamos aqui ontem. Foi um outro grande reformador que veio depois de Wycliffe. E Tyndale também. Ele procurou traduzir a Bíblia usando os originais da Bíblia, o grego, o hebraico, e trazendo uma tradução fiel para a Bíblia que ele então traduziu. E Tyndale e também Wycliffe foram usados por Deus. Por quê? Porque eles se entregaram para que pudessem fazer este trabalho, colocar a Bíblia na mão das pessoas que elas não tinham acesso. Tyndale, ele
fez com que chegasse a tradução da Bíblia King James Version, que é uma Bíblia que muitos conhecem, e foi originada com a tradução que William Tyndale fez lá do original hebraico e grego, e então foram usadas essas traduções para que se chegasse à Bíblia King James Version. E antes de morrer, Tyndale, ele orou para que Deus abrisse os olhos do rei da Inglaterra. Por isso que essa Bíblia chama King James, quer dizer Rei Tiago, a versão Rei Tiago. E o rei da Inglaterra chegou ao conhecimento também da verdade através da versão que William Tyndale havia feito. Mas nós temos outros reformadores, nós não podemos entrar em muitos detalhes porque o tempo não nos permite. Mas nós temos então Lutero. Lutero, por certo, é um dos reformadores mais conhecidos. Nós sabemos que Lutero ele era monge da Igreja Católica e ele então teve acesso a uma Bíblia em latim. E ele começou a ler aquela Bíblia, ele ficou maravilhado com o que a Bíblia trazia, que ele não conhecia. E ele então ficou maravilhado e passou a ler este livro, esta Bíblia, capítulo por capítulo. E ele ficou surpreso com a clareza e o poder das Escrituras. E então, Lutero, ele pediu para que também, se ele tivesse oportunidade, queria levar a Bíblia para a língua que ele era originário. Lutero, ele era alemão. E ele então traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para que os alemães também tivessem acesso à palavra de Deus. Irmãos, se nós formos analisar, o cristianismo, ele passou por vários momentos, desde quando Jesus esteve aqui, os apóstolos e depois os primeiros cristãos, e foi havendo uma renovação e também foi havendo apostasia dentro do seio do cristianismo. Como eu disse agora há pouco, foram introduzidas heresias, o que a Bíblia condena, hoje muitas igrejas elas adotam como prática. São as tradições, de passados que as pessoas faziam, então eles continuam fazendo. E nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com tradição. Nós não podemos ficar presos à tradição. Por quê? Porque se nós ficarmos presos à tradição, nós não vamos conhecer a verdade da palavra de Deus. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, e nos versos 25 e 26, João 14, versos 25 e 26. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então Jesus, ele fez essa promessa e assim que ele foi entronizado no céu, após a sua ressurreição, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo foi quem inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia. Esse mesmo Espírito Santo ele está à nossa disposição para nos dar entendimento da palavra de Deus. Nós não deveremos procurar entendimento no que as pessoas falam, no que elas acham. A palavra de Deus ela se explica por si mesma. Quando nós lemos em João capítulo 16, nos versos 13 a 15, nos diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Aqui nós encontramos Jesus novamente falando que o Espírito Santo ele está entre nós para nos guiar a toda a verdade. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós não estudamos a Bíblia e então nós não chegamos ao conhecimento da verdade. É por isso que muitos cristãos, membros que participam de várias denominações, eles perseguem alguns cristãos que procuram viver toda a verdade. Eles chamam essas pessoas que querem viver toda a verdade de legalistas, de pessoas que querem alcançar a salvação através de obras de obediência, mas não é isso. Em 2 Pedro capítulo 1, e nos versos 20 e 21, nos diz assim a palavra de Deus.
Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. A Bíblia é clara, irmãos, em dizer que o Espírito Santo é que vai guiando, orientando e dirigindo as pessoas para a verdade. Isso se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser conhecer toda a verdade, ela vai permanecer na escuridão, nas trevas, vai continuar vivendo na mentira, no engano. E então, o Espírito Santo, ele foi quem usou as pessoas para escrever a palavra de Deus, as profecias, como nós lemos aqui. Não foi por vontade própria que as pessoas escreveram a Bíblia. Eu vou escrever aqui como é que nós deveremos viver. Não, foi o Espírito Santo. É tanto, irmãos, que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela não se contradiz. E vejam que essas pessoas que escreveram a Bíblia, elas praticamente não se conheceram umas às outras, escreveram em épocas diferentes, foram cerca de 1.600 anos para a Bíblia ser escrita, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, muitos não se conheceram. Os apóstolos que estiveram com Jesus se conheceram. Pedro, Tiago, João, Mateus, esses conheceram e estiveram juntos, mas os outros não. Os do Antigo Testamento, eles não se conheceram. E então, o Espírito Santo usou essas pessoas para escrever a mensagem que Deus tinha, e nós, irmãos, deveremos procurar na Bíblia conhecer a verdade. Não aceite, não acredite no que você ouve de vários pregadores falando que certas coisas foram abolidas, que não é mais necessário nós seguirmos o que está escrito. Nós vivemos hoje uma nova época, nós estamos na modernidade e nós precisamos reescrever a Bíblia. Quer dizer, as pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Vejam que naquela ocasião da Reforma, que nós já citamos aqui, Wycliffe, citamos Tyndale, agora estamos citando Lutero, e também houve Jerônimo, João Hus e tantos outros reformadores que eles, quando encontraram a Bíblia e começaram a estudar, eles descobriram as verdades que até então eles não conheciam. E hoje ainda, muitos cristãos não conhecem toda a verdade da palavra de Deus. Eu então insisto com cada um de vocês, é bom ouvir um comentário da palavra de Deus, é bom ouvir um estudo, um ensinamento, mas leia a sua Bíblia. E nós temos dito aqui, quando nós citarmos uma passagem bíblica, um livro da Bíblia, um capítulo, um versículo, anote e depois vai lá ler se realmente é isso que está escrito na Bíblia. Nós vemos que os reformadores, assim como quem escreveu a Bíblia, e agora no período da Idade Média, naquela perseguição aos cristãos que foi de 538 a 1798, os reformadores, eles viram claramente que o Espírito Santo era o intérprete infalível da Bíblia, e não os sacerdotes, não os prelados, os clérigos, não os papas, não. Quem era o verdadeiro intérprete era o Espírito Santo e ainda é hoje. E é por isso que nós lemos aqui em João 14 e também João 16 que o Espírito Santo ele estaria entre nós e nos guiando a toda a verdade. Que possamos, irmãos, estar atentos ao que a Bíblia nos diz. Como eu disse para vocês, esta série ela vai trazer muito esclarecimento para todos aqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos trazendo a história da igreja, desde quando Jesus aqui esteve, deixou os apóstolos, depois a igreja primitiva, e vieram então as heresias dentro da igreja, e agora os reformadores que começaram a trazer à luz da palavra de Deus as pessoas com as quais eles conviviam, e ainda nós vamos ver coisas muito mais impressionantes. Isso para nos ajudar, nos orientar, para que nós possamos conhecer a verdade e praticá-la em nossa vida. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, e eu quero perguntar a cada um de vocês, e podem responder nos comentários do canal Hora Tranquila. Tem você pedido ao Espírito Santo que abra sua mente para conhecer todas as verdades da palavra de Deus? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.